Em uma tarde fria de quarta-feira, lá estava ele, a capivara russa do YouTube. Boa tarde. Pessoal, galerinha do IE. De novo ele. Hoje eu deixei vocês na visão das brancas, porque eu vou mostrar para vocês, de coração mesmo, uma das partidas mais violentas que eu já vi na minha vida. Na minha curta vida em xadrez. E é uma partida muito antiga, tá bom? Tá no livro Logical Chess Move by Move. Se eu não me engano, gente, é do Tarrasch. Quer ver? Aqui, ó, página 93. É esse aqui. Gente, é uma partida de 1889, tá? Contra do Tarrasch contra o Kirchner, jogada em Nuremberg. Então veja que 1889 é um xadrez bem antigo, tá? Só que eu quero que vocês prestem atenção como que os caras jogavam xadrez naquela época. Inclusive, uma dúvida, tá? Para você que é iniciante, que fala assim, né? Às vezes assistiu a série O Gambito da Rainha e vê a gente falando Gambito da Dama. Por que se fala dama e não rainha? Pessoal, por conta da notação de xadrez. Hugo, por que a gente chama a rainha de dama? Eu sei que dama é mulher de presidente. Dama usa chapéu, não usa coroa. Mulher do rei é a rainha. Tanto que em inglês é queen. Isso se perde na tradução, claro. Só que tem um detalhe. Nas partidas de xadrez, gente, a gente anota os lances, tá? Ó. Isso daqui, ó, é uma súmula de xadrez, tá bom? Então você anota os lances. Então você anota R de rei, E2. Aí você vai olhar e vai falar assim, ué, mas o R é rei ou rainha? Então é por isso que a gente chama de dama. O mesmo acontece nos Estados Unidos, né? Na língua inglesa. Estados Unidos não, né? Na língua inglesa em si. Com o rei e o cavalo, porque o cavalo no inglês é knight, com K, né? Quem joga tíbia lembra do quina, né? Do knight, com K, que é cavaleiro. Então se você coloca K, você não sabe se é o cavalo ou o rei. Por isso eles chamam de knight com N de navio, né? Eles tiram o K e fica igual noite, N. Mas é só por isso, é uma curiosidade para você aí, que é novo no xadrez. Mas vamos lá, vamos começar a abertura, vocês vão entender por que o Gambito da Dama é uma abertura bem difícil, tá? Por mais que ela seja posicional, ela pode ser muito agressiva, inclusive é uma das poucas aberturas de peão-dama que pode dar zebra logo no começo, se o preto não tomar cuidado, tá bom? Então o Tarrasch, vamos lá, jogou D4, né? Vocês vão ver que por mais que é um jogo posicional, vai sair, cara, vai sair carniça para todo lado. As pretas responderam com D5. Aqui eu queria falar um negócio para vocês. Novamente esse vídeo, né? Esse livro, inclusive, é para ajudar quem está começando no xadrez, mas também quem é intermediário. Porque esse livro aqui, ó, ele é muito didático. Ele pega as análises das partidas antes da máquina. Não liga não que a cachorrada tá latindo aqui na rua. Mas o que eu queria falar para vocês? Aqui vocês têm duas opções. Você está jogando um torneio, por exemplo. Eu, Hugo, não gosto de jogar isso daqui, ó. O cara joga isso aqui, você joga isso aqui. O cara que sabe jogar Gambito da Dama, Catalã, o cara vai te comer vivo.
vai te engolir vivo, tá? Eu não sou fã desse tipo de coisa, assim, ó, simétrico, né? Jogo E4, joga E5 e Deus me ajude. Eu, Hugo, não gosto, tá? É ruim? Não. Claro que não. Eu gosto muito mais desse lance, tá? Por quê, gente? O cavalo F6 deixa as brancas já, por exemplo, naquele, putz, o que será que o cara vai jogar, né? Porque eu posso muito bem jogar vamos supor, veio aqui, eu posso jogar uma Ninja, né? O cara joga o cavalo aqui, eu cravo. Eu posso jogar, sei lá, jogou aqui, estaria assim, né? Jogo uma Índia da dama, posso jogar esse, cavalo veio, eu posso impedir o E4 e jogar uma Grunfeld, posso deixar vir o E4, né? Jogou aqui, eu jogo esse, entro na Índia do rei, né? Jogou aqui, eu jogo esse, roque. Posso jogar, sei lá, jogou esse, eu jogo uma Benoni, entende? Então tem muita coisa para fazer aqui. Então deixa o cara meio, né, não sabe o que as pretas vão fazer. Mas enfim, isso aqui deixa simétrico e já entra na linha principal do gambito da dama, né? E aí veio o gambito da dama. Ou, para quem assistiu a série, o gambito da rainha, né? Mas vamos falar certo aí, o gambito da dama. Qual que é o intuito do gambito da dama? Atacar o centro em primeiro lugar. Então você está atacando esse centro aqui. Por que você não pode atacar assim? Gente, não é que não pode. É que se você joga E4 agora, você vai entregar um peão central. Então veja que as pretas, mesmo que dobrado, tem... Esse peão aqui você não vai conseguir recuperar ele agora, não é tão fácil de você recuperar ele, né? Sendo que quando você ataca por aqui, você já está questionando o centro das pretas e você está chamando ele para tomar. Se ele toma, as pretas tomam, ele está abrindo mão de um peão central por um peão adjacente, tá? Então você já tem dois peões centrais e as pretas têm um. E esse peão é muito fácil de recuperar, tá? Uma das maneiras é já dar um checoso aqui com a dama, né? Em A4 e tomar o peão, esse é o modo mais fácil. E você pode seguir desenvolvendo, né? E3 ou E4, abre o bispo, já vai tomar, enfim. Então esse é o intuito do gambito da dama, beleza? Então vamos lá. O intuito então para você gravar é: se o cara toma, desculpa. Se o cara não faz nada, faz um outro lance, a ameaça é o que aqui das brancas? Tomar, né? E aí, ó, toma, cavalo, dama A5, por exemplo, né? Porque ganha um tempo, já joga um E4. E veja que, ó, materialmente está igual. Só que as pretas estão bem atrasadas. Veja que a preta já as pretas já começam com um lance a menos, porque as brancas são o primeiro lance. E já se perdeu 2 tempos com a dama. Então esse centro aqui das brancas está bem formidável, né? Está controlando bem aqui, passa 2 peças, né? Os 2 bispos estão abertos. Então a ameaça é essa, e as brancas ficarem bem. Dito isso, o que as pretas fizeram aqui? O cara provavelmente pensou assim: olha, eu não quero entrar naquele tipo de posição complicada, de gambito da dama recusado e tal. Inclusive eu Hugo, nunca tomo, tá? Então ele tomou o peão, aceitou o gambito. Inclusive antigamente, não sei se vocês sabem, os caras que jogavam xadrez romântico, né? Época do Tarras, Morphy, Anderson, enfim, esses caras aí,
eles consideravam a recusa do gambito, se você recusasse o gambito, era coisa de frouxo. Então você tinha que ir para as cabeças, era assim, era contra espírito esportivo se recusar gambito. Hoje a gente sabe que é completamente ok, né? Mas... e aceitar o gambito também. Só que, gente, pra você aceitar o gambito, tem que estudar, tá? Requer muito cuidado, muita preparação, tá bom? E outra coisa que eu vou falar para vocês, não tenta se segurar, tá? Porque fala assim, putz, ganhei um peão na abertura, eu vou tentar segurar esse peão aqui, segurar a rapadura. Cara, você vai ter que entregar ele já já. Então não se prenda a isso, tá bom? As brancas poderiam dar um cheque e tomar, mas seguiram um rumo mais tranquilo, né? Jogaram E3, tá? E3 é um bom lance, tá? Solidifica D4, já abre o bispo para capturar o peão, equalizar o material, tudo bem. Só que isso daqui, eu prefiro, inclusive o autor também, jogar esse. Cavalo F3, por quê? Porque as pretas têm um contra-jogo aqui com o E5, que é bem chatinho, né? Porque tá ameaçando, além de tomar, abrir o jogo, né? Abrir um cheque, por exemplo, que é bem chatinho, concorda? Se, por exemplo, o cara toma aqui, você já troca as damas, as brancas perdem o roque, então fica meio esquisito para as brancas. Se, por exemplo, o cara não sei lá, se ele me toma aqui, você pode toma, dá um cheque, entendeu? Esse tipo de contra-jogo, né? Aí vai cobrir, toma e dama recupera. Concorda que esse E5 aqui, ele dá um contra-jogo mais chatinho? Vê que agora você pode jogar isso aqui, fazer rock, enfim, né? Dá um contra-jogo legal para as pretas. Então, sei lá, eu acho mais chato esse lance. Tá? Vamos voltar aqui a sequência. Então, ó, pimba, toma, jogo esse. Então, quando você joga cavalo F3, você está segurando, então ele não tem o E5 aqui. Concorda? Mas tudo bem. Jogou aqui o E3. E aqui as pretas cometem a primeira imprecisão da partida. Por quê? Veja que, principalmente contra aberturas de peão-dama, o preto sempre tem um problema, que é o bispo da dama aqui, ó, que é o bispo claro. Esse bispo demora para ser desenvolvido, né? Ele fica meio refém aqui, fica meio travado. Então o que o cara pensou? Eu vou soltar esse bispo e já vou desenvolver ele e fico livre, né? Já resolve esse problema. Só que não é tão simples, né? O que ele fez aqui? Ele jogou bispo F5. Só que você tem que pensar no seguinte: a ausência do bispo na ala da dama, agora você enfraquece, ó, o peão de B7 e enfraquece as casas claras do complexo da dama aqui, da ala da dama. Por isso que a gente fala, desenvolve os cavalos primeiro, né? A gente sabe que, ó, o cavalo a gente sabe que vem para cá, o outro vem para cá ou para cá, né? Eu sempre falo que contra peão-dama eu gosto de jogar o cavalo de B em D7, não em C6, porque eu gosto de ter o C5, né? É um lance-chave que você tem que fazer. Então, o que o livro indica? Ele indica o E5 aqui, né? Continua naquelas ideias de E5, né? Porque, lembra, se ele toma, você troca as damas, ele toma, joga um
Bispo E6 aqui, protege o peão, bloqueia. Legal, né? Agora, outra dica que eu vou dar para vocês, tá, pessoal? O cara jogou esse, tá? É uma imprecisão. Eu vou dar uma dica para vocês. Não tente se ater a esse peão aqui, a mais. Se você está jogando um torneio, é igual eu falei, aí você joga isso daqui, por exemplo, que você quer segurar o peão, você vai levar fumo, tá? Fumo. As brancas têm um monte de armadilha aqui que pode ganhar uma peça, tá? O cara você joga um B5, o cara joga um A4, aí você vai fazer o quê? Ah, mas eu jogo esse, eu vou segurar a rapadura. Ele toma, você tem que tomar, dama F3 vai ganhar uma peça, tá? Vai ganhar uma peça. Ou vai ganhar a torre, tá? Se você cobre de bispo, cai o bispo. Se você cobre de cavalo, cai o cavalo, tá? Então, aí você já vai para casa, bem tristinho, né? Você não quer isso, você não quer fazer uma coisa dessa. Então não faça isso, se atente a isso. Não queira ganhar material, quer dizer, não queira segurar esse peão não, tá bom? Quando você estiver jogando esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Jogou esse, bispo recupera, bispo F4. Equalizou o material, só que veja que a posição das brancas está bem melhor. E6 é um lance normal, né? Lance de desenvolvimento, pode-se dizer, porque você está abrindo o bispo de F8, tá? Então tá tudo em ordem. Aqui, gente, por isso que fala, né? Que posições de gambito da dama é bem complicado, porque se você desenvolve um cavalo agora, já fica complicada a situação, tá? Veja só, a hora de desenvolver o cavalo era antes do bispo F5, porque se agora você desenvolve, por exemplo, aqui, cavalo em F6, por exemplo, o cara já joga um dama B3, ameaçando ganhar um peão. Tá? Porque você enfraqueceu. E não adianta fazer isso, não adianta voltar o bispo, tá? Para proteger, porque ele está ameaçando esse aqui. F7, que é o ponto fraco, né? E se você jogar, por exemplo, esse aqui, ó, é ainda pior, porque perde uma peça. Na verdade, perde duas, porque vai vir, tá? Do mesmo jeito. E se você joga esse cavalo A5 atacando os dois, cai num tático, porque vai tomar F7 com o bispo com cheque, tá? Você só tem essa casa com o rei, dama D5 cheque, bomboniere de peças, tá? Não adianta fazer esse tipo de coisa e vai ter que esconder o rei para cá, e aí, né, cai o bispo com cheque, né? Não vai cobrir de dama para trocar, porque você vai perder a dama, né? Você vai jogar esse, não vai jogar esse porque vai perder o peão de qualquer forma. Então o lance seria esse, né? Único. E aí pode ir para casa, né? Que aí as pretas, ó. Então cuidado com esse tipo de coisa. Então, gente, veja que, olha, cara, gambito da dama é difícil, difícil. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então tá assim, jogou esse. Dama B3. Veio. Hugo, por que não desenvolveu os cavalos ainda, né? A gente fala que, pô, solta os cavalos primeiro e tudo mais. Tudo bem, concordo. Só que o que o Tarras fez aqui? Ele quer punir o desenvolvimento infeliz das pretas, tá? Não é punir, quando a gente fala punir, gente, não tem a ver com
maquiavélico, com nossa, vou mostrar quem é que manda. Não, o punir no xadrez é você tirar vantagem de um jogo que o cara jogou errado. Como que você tira vantagem disso? É esse que é você punir, né? Então ele já joga aqui, ó, desenvolve a dama já com ameaça, né? Tá ameaçando aqui. Então não dá tempo das pretas fazerem muita coisa, tá? Então não dá tempo do cara consolidar a posição aqui e tal. O que ele fez? As pretas jogam um lance que parece muito bom, mas é uma merda. Como dizia o meu mestre, esse lance é bom. Será que esse lance é bom? Esse lance não é bom. Bispo E4. Por que parece tão bom? Porque você fala assim, caramba, além de você proteger o peão de B7, você está ameaçando ganhar G2 e a torre. Concorda? Certinho? Bem, errado. Por quê? Isso infringe. Não, como é que é a palavra, gente? É uma infração. Infringe um princípio de abertura, que é o quê? Mexa as peças sempre que possível, apenas uma vez, tá? Não pega uma peça e fica passeando com ela, porque você perde tempo, principalmente de pretas. Você começa com um lance a menos. Quando você está de pretas, seu objetivo primário é igualar a posição, depois lutar por vantagem, tá? Então, o que permite esse lance? A refutação é muito simples. F3. Justifica, né? Por quê? Não só bloqueou o ataque do bispo, como contra-ataca o bispo. O cara jogou o bispo C6, perdeu mais um tempo, tá? E apoia futuramente o avanço E4, abrindo o bispo e etc. Então, olha só que tristeza, né? Essa aventura, né? O cara foi se aventurar cedo, achando que ia resolver o problema e ó, se ferrou, né? Ele foi se livrar de um problema, criou outro. Porque ó, preto já começa com tempo a menos. Aí ele, com a mesma peça, veio para cá, depois para cá, depois para cá. Então olha o tanto de tempo que ele perdeu, né? E outra coisa, veio parar em C6. Gente, tá na frente, veja que ó, aqui tá na frente. Nossa, falei, eu babei aqui na cara do rei, bem na cara do rei. Tá na frente do peão, então ele não tem essa ruptura com C5, né? Não dá para ele jogar o cavalo em C6. Concorda? Então ele tá atrapalhando na posição, o bispo aqui. Hugo, por que você fala tanto do C5, desculpa? Gente, o C5, se o preto não conseguir jogar um C5 aqui, atacando o centro, abrindo a coluna C para colocar as peças aqui, ele vai ser atropelado, cara. Então você precisa ter, isso aqui é a ruptura típica das pretas contra peão-dama, né? Muitas vezes até contra peão-rei, tá? E aí vamos lá, cavalo foi para E2, não tem F3, não tem problema, tira as peças do fundo, já abre o roque, né? E cavalo F6, por fim, né? Um desenvolvimento legal aqui, sóbrio, né? Razoável, né? O cavalo do rei o cavalo do rei aqui das pretas, das brancas também, né? Mas nesse caso aqui, ó, é a peça que é o zagueiro aqui da defesa, né? Do roque. E aí, E4, né? Chegou pelas brancas. Esse lance aqui ele tem 3 propósitos. Por que o cara joga um E4 aqui? 1, ocupação central. 4 casas, né? Ó, C5, D5, E5 e F5, controladas por um centro forte de peões. Segundo, abriu caminho para o bispo de C1. Agora ele vai vir encher o saco,
Aqui enche mais o saco, né? E limita ainda mais a atividade desse palhaço, desse bispo tonto aqui, de C6, né? Então vamos lá. O bispo veio para E7, aqui ó, desenvolveu o segundo bispo. É a única casa para o bispo, tá? Ele não tem, perde. Não tem, perde. Não tem, perde. E não tem porque leva um garfo, né? Não adianta. Salvou o bispo, perde o cavalo. Salvou o cavalo, perde o bispo. Então, essa é a única casa, né? Para o bispo do rei. Pronto para convocar o roque, né? Se as brancas deixarem. E aí veio cavalo de B em C3. Traz mais uma peça para o jogo com ganho de tempo. Hugo, qual que é o ganho de tempo? Tem uma ameaça aqui das brancas. As brancas estão ameaçando o quê? Empurrar D5, tá? E aí toma, bispo D7, dama por B7 e vai cair a torre, né? Se não cair a torre, se o cara quiser salvar a torre, ele tem que entregar o cavalo, tanto para cá quanto para cá, né? E aí, aqui toma e aqui o peão toma, né? A ameaça das brancas é empurrar D5 aqui. Tá assim, né? Então ele voltou aqui e tal. Então essa é a ameaça com o cavalo de B em C3. Dama C8, protege o peão de B, tá? D5 veio. Agora esse bispo não pode mais, né? Desculpa, tava assim, gente, tava assim. Agora então veio aqui. Agora, mesmo que trocar os peões, esse bispo vai ter que voltar para a sétima fileira. Olha como que as brancas estão vindo ganhando espaço. Isso que é uma partida de peão dama, cara. A gente costuma ver isso daqui em partida de peão rei, que é mais aberta, mais dinâmica, cheia de tema tático, ameaça daqui, ameaça dali. É sempre uma trocação de tapa, né? Mas olha só, hein? Então, o que as pretas fizeram? O certo era voltar ao bispo, porque trocar os peões vai abrir linhas, vai abrir colunas, tá? E abrir o jogo só vai favorecer quem está melhor desenvolvido, lembre-se disso. Então era mais fácil ele voltar, porque até Voltaire voltava, né? Mas ele tomou. Brancas retomam. Agora a coluna E abriu, tá? As peças pesadas, torre das brancas vão poder jogar. E isso impede, esse peão aqui impede esse bispo de avançar para cá. Então ele tem que voltar, né? Bispo D7 é o único lance. Todo o resto perde material. Deixa eu só ver se está gravando aí para vocês. Tá gravando, maravilha. Todo o resto perde material, gente. Agora, com você que está começando, eu queria que você tentasse analisar, né, a posição comigo, para a gente entender o próximo lance das brancas. Ó. Então vamos supor, você está jogando de brancas agora. Você está muito melhor, muito melhor. Eu não pus na máquina, mas cara, isso aqui deve dar 2,5 pontos pelo menos. Uns 2 pontos ali de vantagem, por aí, né? Mas vamos lá, ó. Antes de você fazer o próximo lance, você tem que decidir: continua trazendo peças ou não, né? Sei lá, tentar explorar, né? Você está liderando ali no desenvolvimento, você está melhor. O que eu faço aqui? Você tem que parar. Você está melhor? Para um pouquinho, dá uma olhada, tá?
para preparação e tal, antes de você se comprometer, tá? Porque é o que eu sempre digo, ganhar quando você tá ganho é difícil, porque você relaxa e aí você faz merda. Então não relaxa nunca, sempre fique atento. Ó, analisando a posição, você tem um peão muito forte aqui, peão de D5. Por que ele é um peão forte? Veja, isso que eu queria ajudar vocês a analisar nas suas partidas. Ó, puxa vida, você fala, pô, era até um peão aqui, não entrega, calma, não entrega, não sai. Se você for entregar ele, saiba por que você está entregando, por que você está protegendo, né? Por que você está avançando ou não, enfim, analise. Esse peão, veja, o cavalo já não pode tomar, está protegido. O peão aqui tira essas duas casas do bispo, tira a casa de C6 do cavalo, impede o cara de jogar um C5 que você vai tomar um presunto aqui e abrir a coluna D e continua o inferno. Poxa vida, então é um peão muito forte, concorda? Só que tem as suas deficiências também, né? Então, se você parar para pensar, que veste melhor a casa de E5, de D5, desculpa, um peão ou uma peça? Pô, cara, se você tivesse uma peça aqui, hein? É mais filé, não é? Um bispo, um cavalo, né? Principalmente um cavalo costuma ser problemático, né? Então seria melhor. Então o peão aqui ele está tirando uma casa de uma peça, né? Outra coisa, tá obstruindo isso daqui, ó. Tá na frente, né? Dessa bateria desgraçada aqui. Então tá no caminho. Então pensa, é melhor você vagar a casa de D5 para uma peça, ao invés de ter um peão empatando a posição, né? Então esse é o problema. O peão forte, ao mesmo tempo, está sendo o problema da posição. Como que você se livra dele? Avançando, né? Mas antes disso, olha a posição das pretas, desculpa. Avalie isso daqui, ó. Com exceção desse garanhão aqui, que é a única peça que está jogando, que está bem colocada, cara, as peças estão tudo confinadas aqui, ó. Nenhuma peça está jogando de verdade, ó. Tá tudo na segunda e na primeira fileira ainda, né? No caso da minha visão, né? No caso, sétima e oitava fileiras ainda. Tá muito apertado. Só que você tem que tomar cuidado. Porque se as pretas tiverem a chance, por exemplo, de fazer o rock e aí reorganizar as peças, né? Por exemplo, sei lá, cara, jogar isso aqui, jogar aqui, né? Começar a abrir o jogo aqui. Como é que você faz? Você não pode permitir isso, né? Talvez o preto não consiga igualar 100%, mas ele vai se soltar aqui, cara. Vai abrir as asinhas, vai dar um jeito, ele vai segurar a rapadura. Então as brancas não podem dar tempo das pretas respirar. Tem que jogar o cara no corner, que nem no boxe, e ó, amassar. Então o que ele fez? D6. Delícia, cara, delícia. Já ataca o bispo, abre a diagonal da bateria, já ameaça ganhar um peão. Tudo de uma vez. Libera a coluna D, porque vai tomar aqui, ó, vai abrir a coluna D também para a torre entrar. Vai virar uma desgraça, tá? Bispo por D6 tomou. Hugo, por que não toma de peão? Não toma de peão porque vai tampar o bispo, né? Esse bispo aqui ele não consegue sair, ó, vai ficar trancado. Então o que ele faz? Ele toma
de bispo. Fechou? Fechou. Bispo por F7, cheque. Recupera material e tira o roque das pretas. Veja só que tristeza. E aí o rei saiu para D8, não para cá. Por quê? Se o rei sai para F8, essa torre não joga, né? Então, o rei saiu para dado 8. Vocês vão ver que o branco vai fumar o rei vivo, cara. Vai fumar ele. Bispo G5, já crava o cachorro, o equino. Porque isso aqui, gente, aqui ó, você está paralisando a melhor peça, o zagueirão da posição, né? Das pretas, tá? E veja que a peça mais forte das pretas, que é a dama, tá sufocada aqui, né? Pelas próprias peças. Então não joga. Olha que tristeza. Isso daqui, gente, ó, bate uma foto disso daqui e quando você estiver se sentindo mal, triste, tira um print, põe na cabeceira da sua cama. Assim, quando você estiver deprimido, aí você chega assim, você olha, fala assim: eu tô mal, fui mal naquela prova, meu namorado terminou comigo, mas pelo menos eu não tô nessa posição de pretas. Ai, papai, oh, Brazilian Beatles, Brazilian Beatles, Brazilian Beatles. Estou melhor. Isso aqui cura qualquer depressão, né? Ao mesmo tempo que cura qualquer depressão, arrepia pentelho de cadáver de qualquer IML do Brasil. Vamos lá. Cavalo C6, pelo amor de Deus, né? Tem que dar uma casa para a dama ou para a torre e tentar desenvolver uma peça aqui, tá bom? É difícil achar outro lance melhor, tá, gente? Porque é difícil, quando você está numa posição perdedora, uma posição muito pior, qualquer lance é inadequado, né? Mas enfim, vamos lá, vai se soltando. Cavalo E4, lance muito forte. Por quê? Você tem uma peça cravada. Como que você tira proveito de uma peça cravada? Atacando ela de novo, tá? E a ameaça, e sempre tem uma ameaça quando você tem uma peça cravada e ataca ela de novo, é você ganhar uma torre. Como? Tomar. Você está ameaçando tomar, toma, bispo retoma com cheque e cai a torre. Essa é a ameaça das brancas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Depois de cavalo E4, bispo E7, protege o cavalo e lida com a cravada. Você tem que pensar nisso. Por que você não joga esse lance? Bispo em E5. Ué, estou protegendo o cavalo também. Tá, mas você não está lidando com a cravada. Então você tem que pensar no que você resolve mais coisas, tá? E outra coisa, aqui você vai perder um tempo porque você vai ser atacado, cara. E aí seu bispo não volta para cá, né? Ele não volta para cá, ele volta para cá. Então ele perdeu um tempo. E aí vai perder a torre, né? Porque o cavalo vai tomar, toma com cheque e cai a torre. Então o lance é esse, é para cá, tá? Você tá usando uma peça para defender a outra, você tem que colocar ela em terra firme, cara. Não adianta você deixar ela solta no tabuleiro, tá bom? E aí veio, né? O que o Tarras fez? Ele se livrou, né? Dessa rocha defensora aqui, né? Tomou o cavalo. G toma. Por que é Kirchner o nome dele? Como é que é o nome desse homem? Como é que ele chama, Jesus? Agora me deu um negócio. Kirchner, isso. Não tomou de bispo porque ele quer preservar o par de bispos. Costuma ser uma vantagem, tá? Tadinho, coitado. Né? Porque se jogar aqui o cavalo pode trocar. Então ele tomou de peão. Beleza? Beleza. Aí você fala assim, ó, poxa vida, hein, cara. O cara tá passivão aqui, tá ruim.
Tá ruim, mas tá bom, né? Porque o rei, é difícil você acessar esse rei. Esse rei tá bem protegido, aí tá bem abrigado, né? E aí? Como que você quebra a barricada? Dá um pause aí. Dá um lance, cara. Roque. Dama. O que você faz? Dama cravando. Roque. Sim, roque. Pra cá? Não. Rocão. Rocão, cara. Muito melhor que rocar pro outro lado, tá? Você roca pro outro lado, você deu um tempo para ele, tá? Ele vai começar vai atacar o bispo, vai passar outro bispo, vai tentar abrir caminho para dama, e você vai dando tempo, né? E veja que, mesmo que o rei tá aqui em C1, né? A gente sabe que em roque longo a gente costuma jogar o rei para B1, né? Gastar esse tempo para tirar ele da, né? Às vezes nesse caso aqui até aqui, né? Mas quando esse peão está aqui, a gente coloca o rei para cá, porque aqui ele fica na diagonal preta, né? Então, só que veja que as peças das pretas não conseguem jogar, então o rei está muito seguro aqui. E aí você, a hora que a torre vem para a coluna aberta, ela já vem cravando o bispo. Então, é muito mais forte, é muito forte se jogar rocão. Tá? E aí, tá ameaçando o que aqui? Jogar, mano. Bispo E6, cravando, ou até esse, dama E6, pressionando ainda mais o bispão aqui, tá? Então vamos lá, como que seguiu? Cavalo E5, tá? Não só para defender o bispo, mas para tirar atacar o atormentador, um dos atormentadores, né? Cavalo F4, ameaçando mate em E6, tá? A ameaça é essa. Cavalo E6, mate, que o bispo está cravado, né? Dama B8, esse rei precisa urgente de uma casa de escape, tá? De refúgio. Gente, não tem muito mais o que fazer aqui, tá? Porque se o cara joga, por exemplo, esse para dar a casa de um bispo F8 para dar a casa de E7, não adianta, tá? Porque vai vir dama E6 cheque ameaçando o mate. Ó, não dá, tá? Então jogar esse, voltar o bispo não dá. Se o cara jogar, sei lá, joga esse. Se a dama vier e você volta, sei lá, você pode até tomar aqui, ó. Sacrifica a dama. Toma. Mesma coisa. Cavalo E6, checkmate, né? Não posso tomar porque tá cravado. Ó, que demônio essa torre. Então, essa partida eu até esqueci de falar para vocês, cara, isso aqui é um festival de cravada. É um festival de cravada essa partida. Então, o que fez? Dama B8. Deu a casa, né? Veio dama E6, tá? Vamos lá. Torre F8, na esperança de assustar o eclesiástico, né? E também protege o peão de F8 e o peão de F6, né? E aqui, gente, não dá para jogar, por exemplo, esse, né? Voltar a dama para C8, porque vai levar a mesma coisa, ó. Toma. Isso aqui eleva mate. Não adianta, gente. Não adianta. O rei tem que vir para cá. Não tem muito o que fazer, não, tá? Então vamos lá. Jogou esse. Cavalo por F6. Mais uma pressão, tá? No bispo que já está cravado. Veja que quando as peças estão cravadas, gente, surge muito tático, surgem muitas oportunidades, o ataque fica muito mais fácil, né? E aqui, pasmem, não adianta muita coisa, só que as pretas jogaram
o melhor lance da posição aqui. É o único lance. É o lance que é o cara lá, é aquele trio com o violino lá, com o Titanic, quando tá afundando, o cara que segura a rapadura e não entrega. É o único lance aqui. Esse. Bispo D6. Porque o cara vai, né, interferir, né, na ação da torre, na cravada, e agora ele está ameaçando tomar a dama. Né? Por que esse lance é único? Qualquer lance, outro lance não dá certo, tá? Eu posso até mostrar para vocês aqui. Esse lance aqui, ó, primeiro, ele tá descravando o bispo de D7, né? Ameaçando, atacando a dama, tá ameaçando o bispo de F7, tá protegendo o cavalo de E5, né? Então é um lance que faz bastante coisa junto. Por quê? O que tem aqui para jogar, se você parar para pensar? Cara, se tomar o bispo não dá certo, né? Porque aí, ó, você... O que vai acontecer aqui? O que dá para você fazer? Então é por D7, cheque. Passando mate, né? Mate em 2 aqui. Se você joga, por exemplo... Vamos lá. O que mais que tem aqui, ó? Dama C8 entra naquele mesmo tema. Desculpa, tá assim. Dama C8 naquele mesmo tema, gente. Tá? Ou não. É até melhor. Aqui. Ah, não. É esse mesmo. Toma. Toma. Mate. Não, não é mate, não. Ah, não. Calma, calma. Aqui dá pra fazer assim, gente, ó. Se você jogar dama C8, dá pra tomar. Toma o bispo. Mate. É isso mesmo, mate com os 2 cavalos, ó. Não posso tomar porque está cravado, continua cravado, né? Então, sei lá. O que mais que tem aqui, gente? Tava como... Ah, tava assim, né? O que mais que tem aqui? Tava assim? Tava assim, né? Tava assim. Então, o que mais que tem aqui? Bispo por F6, tomar o cavalo, dama toma com cheque, né? Como é que sai disso daqui, gente? Tava assim, né? Desculpa. Rei vem pra cá, como é que faz? Cai aqui. Cai a casa, né, gente? Torre toma. Como é que faz, né? Não adianta mais nada, vai matar, vai morrer. Se jogar esse é mate, né? Porque não adianta. Se cobrir de bispo, vai tomar e é mate de novo. Então olha que situação triste, né? Vamos lá. Voltar aqui, ó. Dama tá aqui, pá, vamos voltar aqui as pecinhas, como estávamos. Tava assim, cavalo aqui. Cavalo tava aqui, né? Então ele jogou esse, jogou esse. Vamos lá. Qual que é o lance agora? Das brancas. Cavalo por D7. A partida tá no fim já, pessoal. Isso aqui dói um pouco, hein? Você toma uma peça ameaçando mais 3.
tristeza do caramba. Então, ameaçou a dama, inclusive. Então, né? Cavalo retoma, né? Torre de H em 1. E nessa posição, as pretas abandonam. Por quê? Porque a ameaça é dama E8, cheque, torre toma, torre por E8, cheque mate. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer mais. Eu vou até ver aqui o que dá para fazer, gente. Isso aqui é o bastante para quebrar a alma, né? De qualquer um. Então as pretas abandonaram. E veja aqui, ó, o peão C não pode se mexer para dar espaço para o rei, porque ele desprotege o bispo, né? Então já começa por aí. Agora, se o cara jogar aqui, ó, jogar um cavalo C5, o que vem aqui? Cheque. Não posso tomar, ó, aproveita a cravada, não pode tomar. Rei C8. Pode até tomar. Bispo toma e vem o arremate de princesa, né? Ó, o arremate de princesa vem até assim, ó, com o dedinho, ó. Matias de Souza Cardoso Silva Saulo. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das muitas partidas, os muitos tesouros que tem nesse livro aqui, gente. Compre esse livro aqui ou baixe o PDF, tá bom? Vocês vão aprender muita coisa. Um beijo no seu coração. Até a próxima.